Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e nesse sábado falaremos sobre Zé Wellison. É uma boa contratação? Precisamos de Zé Wellison? Qual a minha opinião sobre isso? Quero trocar essa ideia com vocês. Rodada do Brasileirão, nona rodada do Campeonato Brasileiro, e falaremos também de provável time de amanhã, né? Possibilidades que temos para o Fluminense enfrentar o Juventude lá no Alfredo Jaconi, a nossa altitude, né? Enfim, vamos rodar a vinheta e a gente começa essa resenha aqui. Antes de começar essa resenha, eu vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal para você ter um bom final de semana, tá bom? E ajuda muito a gente você fazer essas duas coisinhas. Custa nada para você, tá? É like e vê isso aqui, ó. Se tiver inscrito, inscreva-se aqui embaixo, que você não é inscrito ainda. Então você vai lá e se inscreve, que ajuda muito, tá bom? Vamos lá, a gente bater 12 mil inscritos. Segundo o jornalista Afonso Ribeiro, do jornal O Povo, Zé Wellison tem... dois times têm interesse em Zé Wellison, né? Fluminense e Vitória. Zé Wellison, volante do Fortaleza, que tem 30 anos. Hoje nessa temporada ele está como reserva, mas é uma reserva que entra todos os jogos. É como se fosse um Lima, se a gente lembrar da temporada passada, ele é como se fosse um Lima no Fortaleza hoje em dia. É um cara que, vamos supor, o Martinelli, que é um segundo volante, mas também joga de primeiro volante, um improvisado. Eu acho que ele é um primeiro volante, mas faz muitas vezes o segundo volante, entendeu? Não é um cincão, apesar dessa cara que ele tem, vocês estão vendo, ele apareceu aqui agora. Para quem não sabe, essa é a cara de Zé Wellison. Ele não é esse cincão, mas faz a função do camisa 5, né? Daria para fazer essa função no Fluminense, mas não é a posição clara dele ali. Acho que ele chega mais na área, ele se aproxima no Fortaleza, ele faz muitas vezes essa função. Eu estaria indo para a quarta temporada, né? Segundo a matéria, ele é revelado pelo Vitória, né? Isso na segunda matéria. E ele teria interesse em voltar para Salvador, voltar para o time onde ele foi revelado. Isso é algo que interessa a ele, mas ao mesmo tempo o Fluminense é uma atração muito maior para ele. Tem Super Mundial, uma vez disputa Fluminense e Vitória, com todo respeito ao Vitória, dá muito mais respaldo para ele ir para o Fluminense do que ir para o Vitória. Antes de eu dar minha opinião, a gente precisa lembrar que Otávio deve voltar lá só para setembro, mais ou menos outubro, né, que rompeu o tendão de Aquiles, e o Bernal teve uma lesão agora grau 3, deve demorar 3 meses para voltar. Então, nesse momento, a gente está sem nenhum camisa 5. Fio, você quer o Wellison? Não. Para mim, não é uma contratação que faça sentido. Ele é horroroso, porque eu acho muito curioso como funciona a internet tricolor, né? Porque, se eu não me engano, quando a gente contratou o Otávio, era uma galera falando era melhor o Zé Wellison, Zé Wellison, Zé Wellison, Zé Wellison era bom. Aí agora o Zé Wellison é horroroso. O Zé Wellison para mim não é horroroso, mas ele é um Otávio. Eu acho que você debater entre Otávio e Zé Wellison é super ok. E nesse momento, para mim, não faz sentido. Se o Fluminense tivesse o Bernal jogando bem como titular, para mim o Bernal é até titular, estava fazendo uma boa temporada, mas não era unanimidade entre a torcida, nem entre o Renato Gaúcho. Mas o Bernal, 5 titularzão, e você não tem o Otávio, você contrata um Zé Wellison para ser banco, para entrar de vez em quando, eu não vejo problema para elenco, tá? Acho que atenderia, não acho 30 anos um jogador muito velho ainda. Então, assim, acho que atenderia ter o Zé Wellison. Mas você já tendo um Otávio, que eu sei que vai voltar vai voltar no final do ano, né? E não tendo o Bernal ainda ali, o Bernal não 100%, para mim não faz sentido. Se for para ir no mercado e tem que ir no mercado trazer um camisa 5, é um camisa 5 que já esteja pronto e que vai melhorar o nosso nível. O Fluminense hoje precisa de contratações que melhorem o nível do time titular. O Fluminense precisa do camisa 9, precisa de um primeiro volante, precisa de um zagueiro. O Zé Wellison ele vem para agregar no elenco. Fio, e se a Esther trouxe isso, né? Ontem no Jornada, essa opção aqui, né? E se trouxer ele só por empréstimo até o final da temporada, já que a gente já tem o Otávio, então ele vai só cumprir essa função de Otávio até o final do ano. Não teria nem como ter essa opção, porque o contrato dele vai até o final do ano, então não teria muita lógica o Fortaleza emprestar pra gente. Então, se ele vier, vai vir em definitivo. Não acho uma boa opção, espero que não venha para o Fluminense. Se vier, vou torcer para que dê certo e tal, e aproveitar, se ele vier, ele pode ir no caminho trazer, já que estava lá em Fortaleza, traz na mala dele o futebol do Hércules junto também, né? Jogaram juntos muito tempo, né, nas últimas temporadas. Enfim, quero a sua opinião. Você quer o Zé Wellison? Acho que não, né?
Acho que é unanimidade aqui, ou não. Ou tem gente que acha que agrega. Comenta aqui embaixo, tá bom? Vou ler os comentários. Vamos falar agora sobre a rodada do Brasileirão, nona rodada do Brasileirão, começando hoje às 4 horas da tarde. Bora analisar a nona rodada do Campeonato Brasileiro, que está aparecendo aqui. Esses são os jogos da nona rodada. E também, tira agora rapidinho a nona rodada. E essa é a colocação do Fluminense, a tabela aparecendo aí. Fluminense nesse momento na quinta posição, até a oitava rodada, né? Vai abrir a nona rodada na quinta posição, com 13 pontos. 6 pontos do líder Palmeiras, 4 pontos do Flamengo e do Bragantino, que está na segunda e terceira posição, 3 pontos do Cruzeiro. Essa é a diferença, só que o Fluminense, com a derrota na última rodada, essa foi muita diferença da gente ter perdido, né? O Fluminense deixou uma galera encostar. Então o Ceará está com 12, Atlético Mineiro está com 12, Bahia está com 12, Botafogo está com 11, Corinthians está com 10, Fortaleza está com 10, Mirassol está com 10. Todos esses times podem chegar ou passar o Fluminense nessa rodada. Então é algo que preocupa. Então vamos falar dos jogos da rodada agora. Sai a tabela, entra os jogos da rodada, tá bom? Vamos lá. Ceará e Sport. O Ceará é um desses times que está colado ao Fluminense 12 pontos e o Sport é o último. Então esse é o jogo que interessa pra gente. Temos que torcer pro Sport ganhar, tá? Sei que é difícil, mas torce pro empate, pelo menos que o Ceará não passe em pontos, chega a 13 pontos no máximo. Vasco e Fortaleza, eu deveria falar para você, torcer pro Vasco, porque o Fortaleza tem 10 pontos, vai chegar a 13 e empatar com o Fluminense. Mas eu seria um torcedor de merda se eu faço isso, porque o entretenimento é sempre o Vasco estar na zona de rebaixamento, que já está, e perder, até porque na próxima rodada a gente enfrenta o Vasco. Então a maior crise que tiver o Vasco no Maracanã pra gente acabar de pisar e girar ali o pé em cima, né, e rodar a faca, é melhor. Então vamos torcer para Fortaleza nessa rodada, tá bom? São Paulo e Grêmio. E aí sim, os dois estão muito parecidos. Os dois estão na 15ª, 16ª posição com 9 pontos, são dois times grandes. Então torcer para o empate, eu acho que é o ideal ali para os dois continuarem lá embaixo. Não faz muita diferença para o Fluminense não. Mas quem ganhar começa a colar ali na zona onde está o Fluminense. Corinthians e Santos, aí a gente é muito Santos, tá? Por dois motivos. Um, que o Corinthians está com 10 pontos. Se ganhar, empata com a gente. Claro que a gente vai jogar, vai para 16, vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente fala disso, tá bom? Mas se o Santos ganhar, o Santos está na penúltima posição com 5 pontos. Vai para 8, ultrapassa o Vasco, deixa a crise maior ali embaixo. Então, sou a favor, sou muito Santos, tá? Hoje não, que o jogo é amanhã, às 4 horas, no mesmo horário que o nosso. Bavi, um dos grandes clássicos do Brasil. Tem uma vontade no Bavi muito grande, tá? Bavi amanhã na Fonte Nova, e aí a gente é muito Vitória, né? O Vitória tá lá embaixo também com 9 pontos, se ganhar vai a 12, e o Bahia tá com 12 pontos, ultrapassa o Fluminense. O empate não é ruim, mas o Vitória ganhar eu acho que é melhor nessa situação, até porque eu não acredito muito que o Vitória vai esticar muito essa boa pontuação dele. Juventude Fluminense é no Alfredo Jaconi, é a nossa altitude, só ganhamos em 2005, já faz 20 anos que não ganhamos. Dito isso, o Juventude vem de uma draga, tomou 14 gols, se eu não me engano, nos últimos jogos, tomou goleada de 6-0 para o Flamengo, tomou goleada de 5-0 para o Fortaleza, perdeu em casa para o Atlético Mineiro, empatou em casa, se eu não me engano, para o Mirassol. Então, assim, sei que tem toda essa maldição do Alfredo Jaconi, mas o Fluminense tem muita obrigação de ganhar amanhã, tá? Vai ser cobrado por isso, o Fluminense tem muita obrigação de ganhar e para 16 pontos e colar lá em cima, ficar bem próximo ali dos líderes que para mim é o meu líderes do Brasileirão, né? Para mim é o meu objetivo. Fluminense não deixar entrar no Mundial com a liderança colada no Fluminense. O Fluminense colado na liderança, né? Para mim esse é meu objetivo. Flamengo e Botafogo. Flamengo tá na nossa frente, tá com 17 pontos. Se a gente ganhar e ele perder, a gente fica um ponto do Flamengo, mas o Botafogo tá com 11 pontos, tá colado também na gente. Se ganhar, ele passa. Eu acho que o empate é o cenário ideal entre os dois, até porque não dá moral para nenhum dos dois, mas se tiver que um ganhar, eu torço pro Botafogo ganhar. Mas o empate, para mim, é muito ideal, acabar o jogo do Fluminense e ele torcer para para Flamengo e Botafogo sem empate. Red Bull e Palmeiras, está falando do primeiro e segundo colocado, praticamente, né? O Red Bull está em terceiro por critério de pontos, e aí é empate. É empate se você for torcer para alguém, pro Red Bull. Primeiro, porque eu acho que o Red Bull não vai ser campeão brasileiro, em algum momento vai desmoronar um pouco o Red Bull, e aí a gente diminui a diferença pro líder Palmeiras. Então, eu falei empate, mas eu sou Red Bull amanhã, tá? Eu mudei de ideia aqui, eu sou Red Bull amanhã. Red Bull não vai brigar por esse título, vamos torcer pro Red Bull amanhã. Cruzeiro e Atlético Mineiro, mais um clássico na rodada, e aí a gente é muito Atlético Mineiro, né?
ou até um empate, se você quiser, porque o Atlético Mineiro também está colado com a gente com 12 pontos, ultrapassaria a gente ali, ou colaria que a gente vai ganhar, vocês entenderam, né? Eu acho que o empate é o melhor resultado. Segura o Cruzeiro vai para 17, a gente ganhando vai para 16, e o Atlético Mineiro fica com 13, fica 3 pontos atrás da gente. Acho que o empate é o melhor resultado, mas se tiver que me obrigar a torcer para alguém, eu torço para o Atlético Mineiro amanhã. E Inter e Mirassol, aí eu sou muito Mirassol, tá? Os dois estão muito parecidos, o Mirassol tem 10 pontos, o Inter tem 9, mas aí eu torço para o Mirassol pontuar cada vez mais, porque o Mirassol, todo mundo tinha com uma certeza do time que vai cair, e o Mirassol só está pontuando, e esses pontos no começo do campeonato ajudam muito a não cair, tá? A gente viu como fez falta no ano passado. Então eu sou o Mirassol amanhã contra o Inter. Rodada boa, tá? Começando hoje, já 4 horas da tarde, já torcendo para o Sport ganhar do Ceará, para segurar um pouco o Ceará ali. Mas vamos falar de qual deve ser o time, as opções que Renato Gaúcho tem amanhã para enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi. Qual time vai a campo para enfrentar o Juventude amanhã, né? Thiago Silva voltando, estava no famoso controle de carga no último jogo, não jogou, mas não está machucado, graças a Deus não tem nada acontecendo, mas deve ir a campo amanhã. Então a gente, provável time deve ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, Martinelli, Nonato, Paulo Henrique Ganso, Keno, já que o Canóbio teve a fratura aqui, né? Arias e Everaldo. Temos para onde correr? Não temos? É isso que eu vou debater aqui com vocês, né? Primeiro, só tem um ponto. Eu estou muito ansioso para a volta de Riquelme Felipe, né? Pelas informações que a gente tem, ele já está praticamente pronto. Acho que está dependendo mais do Renato querer escalar ele no banco. Mas é um jogador que eu tenho muita expectativa. Eu quero ver o Riquelme Felipe jogando com o Renato Gaúcho. Espero que já esteja no banco nesse jogo contra o Juventude. Opções, Thiago Silva deve jogar realmente, né? E aí vai com Freitas ali. Teremos um debate, seria de Ganso. Eu acho que agora com a lesão do Bernal fica meio inviável essas três, jogar com 3 volantes, né? Mas teria o Hércules ali para fazer Martinelli, Nonato e Hércules, uma trinca, mas não acho que o jogo contra o Juventude, eu acho que o Ganso, mesmo sem estar no auge fisicamente, para mim o Ganso tem que ser titular de qualquer jogo, cara. O Ganso é um respiro de bom futebol ali nesse elenco do Fluminense, então para mim o Ganso é titular. Mas quem acha que precisa de mais físico, não acho que seja jogo de Juventude. A jogo de Juventude precisa, eu acho que o Ganso achar uma bola ajuda muito mais do que uma correria e ocupar mais espaço no meio de campo. Outra dúvida, assim, o Keno no Canóbio, eu acho que vai ter gente aqui que preferiu o Serna, mas acho que o Keno é uma opção melhor, jogou muito bem no último jogo, buscando o gol o tempo inteiro, tentando finalizar, e eu acho que é o jogador mais útil. Eu acho que o Serna deve entrar no meio do jogo, e aí a pergunta é, aonde, né? Opções de centroavante hoje. Comenta aqui, tá? A gente teria Everaldo, o Serna fazendo ali a função de centroavante, né? Saindo da área ali, e o Renato Augusto fazendo um centroavante também. São as 3 opções que a gente já viu o Renato. Ah, Fio, o Kelvin da base. O Kelvin se lesionou ontem, infelizmente. Acho que machucou ontem, tá com uma bota no pé. Tô vendo. A última informação que eu tinha, eu tava vendo se era uma torção ou uma fratura, mas não tá apto para jogar, né? Então seriam essas 3, mas também não acho que seria opção. Eu iria de Serna, tá? Mas entendo no jogo no Alfredo Jaconi que a gente de repente vai ter uma bola aérea ali e de Everaldo, mas eu iria de Serna, mas a última opção para mim é o Renato Augusto, tá? Pelo amor de Deus, ficar tentando o Renato Augusto de 9 não faz muito sentido. Achei que a gente está na implicância com o Everaldo, mas espero que o Everaldo amanhã faça 3 gols no Alfredo Jaconi e a gente fique feliz, até porque é o que a gente tem. Apesar de eu achar que até o Serna faz mais gols que ele, no momento é o que a gente tem no Everaldo. Então vamos torcer, até porque ele teve um capítulo à parte no último jogo, né, perdendo o pênalti, perdendo o gol claro, sendo vaiado, tudo com razão, da parte da vaia da torcida. Assim, se ele entrar no parafuso jogando mal, fica muito complicado. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Vai ter um vídeo hoje à tarde, tá? Um vídeo muito bom, com números bem legais ali, números surpreendentes, eu diria, que é respondendo ao Renato Gaúcho, tipo assim, a gente está tão mal assim? Então já tô dando um spoiler do vídeo de mais tarde, tá bom? Espero vocês aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho aqui para você receber esse vídeo mais tarde, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu!